aqui, vai, doutor. E aí é interessante isso, porque isso fica também um outro asterisco para a gente poder falar sobre esse assunto. 99. De empresa, de estrutura familiar, de 99% do mundo com pessoas infelizes, porque a felicidade somente é alcançada quando você tem a performance do teu talento máximo. Máximo do teu talento. Mas esse número, 99% de infeliz... Infelizes. De infelizes, sim. Ele saiu da onde, gente? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Nossa. Depois a gente pode falar um pouquinho, dar um negocinho em cima disso. Mas aí o que aconteceu? Eu sempre fiz aquilo que eu gostava, porque eu sempre fui de uma família que sempre incentivou você a fazer algo. Então você faz parte do 1%? Eu faço parte do 1%. Ah, eu acho que eu também. É lógico. Certeza, certeza. É só eu olhar para você. Aí agora, olha só. Você pega... Então, me falam, olha, Pacheco, você quer fazer exames de uma empresa, tal, não sei o quê, biobó? Lógico. E fui. Né? Aí, quando eu vi que era um negócio de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho, que é uma coisa dia a dia de quem recursos humanos da empresa, departamento pessoal, sabe bem disso daí. Aí eu falo, nossa, mas isso daí não... Não tem emoção. Não tem emoção. Imagina, eu amo cirurgia. Sim, fez cirurgia. Eu pegava a pessoa... assim, o maior êxtase que tem do médico, cirurgião, é você pegar um pronto-socorro, ele no pronto-socorro, o paciente, entrar na UTI, fazer tudo o que tem que fazer e devolvê-lo apto para a sociedade. Coisa boa. Então... É uma missão incrível, né? É uma missão incrível. E aí, então, eu falei assim, poxa, mas se acontecer de eu virar um serviço médico próprio da empresa, né, o que acontece? Pois bem, nesse mesmo ano, então, nós estamos falando de 97, 98, 99, né? 99, eu montei meu primeiro consultório na Vila Maria, em frente à Igreja Candelária. Eu fui batizado nessa igreja e lá tinha um padre Valmor Zúculo. E cheguei para o padre e falei, padre, eu quero ser um voluntário daqui. Né? Aí ele falou, nossa, faz 10 anos que não aparece ninguém, vou fazer isso, então tá ótimo. Aí eu peguei, fui para lá. Né? Quando eu olho uma sala, uma salinha, uma sala boa, com pia, com maca, com mesa e 3 cadeiras. É o que precisa do ambulatório. O médico, ele só precisa disso. E vontade de trabalhar. Lá na igreja? Na igreja. Nossa. E ao lado da igreja, assim, ao lado dessa salinha, tinha uma farmácia tocada por aposentados que eram voluntários e entregavam remédios para pessoas necessitadas. Então, eu ia lá, atendia a população e passava ao lado da farmácia e pegava o remédio. Fazia um efeito social. E rodava, Vivi, sabe quanto? 1.200 receitas por mês. Nossa. Então, assim, o pessoal, os aposentados, trabalhavam muito, mas muito. E aí eu até ajudei a pegar e falar, olha, faz uma senha, porque o pessoal quer ajudar e fazer acontecer, um quer ajudar mais que o outro, porque esse negócio de doação é muito interessante. Libera serotonina, o hormônio do prazer, e a pessoa fica viciada. Em ajudar o outro. Em ajudar o próximo. Olha que coisa. Né? E aí, então, eu peguei e comecei a fazer o quê? Eu comecei a atender, só que uma pessoa me tocou. Me tocou da seguinte maneira. Era um morador de rua, não estava muito mal vestido, né? Você vê que ele estava recente nessa situação. E eu fui lá e palpei a barriga dele, tal, porque até então era da parede digestiva. Esse rapaz, ele começou a chorar e ajoelhou por eu ter palpado a barriga dele. Encostado. Aí eu falei assim, pera, calma, isso é medicina. Você atenuar a dor de alguém ou exterminar uma doença. Né? Então, isso é medicina. É muito além do que aquela visão que eu tinha, que eu era obrigado a estar no hospital. Né? E, enfim, eu posso praticar isso. Em qualquer lugar eu posso tocar as pessoas, lugar. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. E aí eu peguei, assim, como eu venho de uma família de advogados, etc., então eu comecei a entender umas legislações e já estava na medicina do trabalho fazendo aquele admissão, demissão e junto os plantões. Ou seja, tinha 7 empregos, né, para o negócio, uma loucura. Para compensar os 11 anos, né? Para compensar os 11 anos. Não produzimos nada, Não, né? e você quer mais, e você quer fazer, porque você está começando a ganhar dinheiro pagando o seu próprio, né? O seu próprio pão. Legal. Né? E aí, então, eu peguei e me interessei
pela medicina do trabalho. Eu estava fazendo até o início, estava num pródromo de mestrado lá no servidor estadual, né? Era o professor Goff, falecido, que é catedrático e tal. Parei e fui fazer medicina do trabalho. O pessoal me enche a paciência até hoje, né? Nisso daí. Né? Mas foi uma escolha. Tá. Né? Junto a isso, como eu estava com um consultóriozinho, eu queria saber quanto que entrava, quanto sai. Por quê? Eu estava fechando a barriga de um paciente com mononylon e o outro com algodão. Por que eu estava numa cirurgia e aí a pessoa, o médico pede, me vê a caixa de laparotomia. Caixa de laparotomia? Tá, então até então você vem de uma faculdade, né? Você pensa que fala, olha, na cirurgia o que mais se usa são esses daqui. Perfeito. Não, mas tem um custo. Claro. Então aí eu comecei a pensar em custo no negócio. E fui fazer administração hospitalar. Ótimo. Aí então foi tudo junto ao mesmo tempo, tudo misturado, aquela coisa toda. Eu parei, obviamente, o mestrado, o início do mestrado, e aí eu fui para cair de cabeça na vida mesmo, literalmente. Comecei a fazer serviço médico próprio e entender que o paciente, quando bem cuidado, ele traz lucratividade para quem quer que seja. Ele traz lucratividade para a família dele, ele traz lucratividade para a empresa dele, ele traz a lucratividade para os amigos. O que é essa lucratividade? É a felicidade. Ele tem dinheiro, ele consegue comprar as suas coisas, consegue Meios, pagar né? as contas, etc. e tal, para poder trazer saúde para os demais. Então, esse circuito, se eu fizer a minha parte dentro de uma sociedade, escutando o paciente, que pode ser um colaborador, um trabalhador, pode ser tudo, porque todos nós somos trabalhadores. Sim. Né? Dentro de um ambiente corporativo, eu vou começar a dar, então, números para esta instituição para trazer saúde, para trazer produção. Isso eu pensei em 2002 e nós chamamos isso de gestão de risco ocupacional. E chamávamos isso. Muitos outros colegas também entraram numa situação tal qual essa, mas nós fomos. E aí, nessa fase aí, entre 2002 e 2005, mais ou menos isso, comecei a entender que tinha uma associação, que tinha empresas de saúde ocupacional, porque olha só que interessante, né? Até então eu estava sabendo da legislação. Tá. Aí depois, quando me vi, eu estava fazendo uma pós-graduação, eu virei especialista na área. Aí eu comecei a escutar o trilho do trem, né? Botar o ouvido no trilho do trem para saber como é que estavam as questões relacionadas àquela situação, porque você começa a se interessar, obviamente. E aí, então, tinha uma associação chamada Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. No trabalho, que é diferente do trabalho. Porque saúde no trabalho... É só quando você está lá. Quando você envolve a saúde ocupacional, quando você envolve a saúde assistencial, quando você envolve questões de rotina, como absenteísmo, presenteísmo, então o psicossocial. Né? E aí, então, comecei a entrar nessa associação, vi que só mudava de endereço os problemas, né? E a gente estava sempre buscando respostas para as coisas. Foi. E aí acabou que hoje eu presido na segunda gestão essa associação. E está muito bacana, porque você imagina, lá por volta de 2013, 2008 tivemos um problema seríssimo em relação à economia, tanto americana quanto europeia, né? E lá a gente começou, então, em 2010, mais ou menos, sentir esses efeitos colaterais, 2012, né? De muitas demissões acontecendo em todas as instituições, as pessoas não conseguiam pagar mais o seu plano de saúde. Começou a entrar na questão de 75% das pessoas no Brasil não terem planos de saúde. Nossa. E a gente começou, ao mesmo tempo, a defender uma revisão dos processos, ou seja, do fluxo de saúde, né? Por conta dessa experiência dia após dia que a gente tem, né? E falar a respeito de saúde integral e integrada.